Bom dia, Juliano. Bom dia aos ouvintes aqui da Super, né? Bom dia em especial aos alunos lá do Lídia Léo Gomes, lá de Tijipió. Espero que alguém esteja assistindo a gente ou ouvindo no radinho em casa. E bom dia, né? Brava gente brasileira, né? Brava gente brasileira, né? Pois bem, Malcolm, a história oficial que a gente aprende quando criança é o seguinte, que no dia 7 de setembro de 1822, fará 200 anos no ano que vem, né? O Dom Pedro, futuro Dom Pedro I, lá na margem do Ipiranga, em cima do seu cavalo, gritou: independência ou morte. Foi simples assim a independência do Brasil? Essa figuração que se explica foi tão fácil assim? Bom, Juliano, essa história é meio longa, né? Claro que a gente vai resumir com o grito no Ipiranga, tal, que isso já faz parte da memória coletiva, né? Então, quando alguém fala, um leigo fala de independência, a primeira imagem que vem é exatamente o que tu descrevesse, né? Dom Pedro estava em cima do seu cavalo e às margens do rio Ipiranga, e aí gritou independência ou morte e estava tudo resolvido, né? Não é bem assim. Primeiro é o seguinte, o 7 de setembro, na verdade, é uma construção histórica, como qualquer data comemorativa relacionada, né, à história do Brasil. E ela foi instituída só em 1949, né? Então ela foi instituída pelo presidente Eurico Gaspar Dutra, que sucedeu o Getúlio Vargas, né? E que inclusive era militar. E aí então ele instituiu as comemorações do dia 7 de setembro, e aí começa aquela tradição da marcha, né? Da participação das Forças Armadas, da Esquadrilha da Fumaça, aquela coisa toda que a gente via até recentemente, né? E com a pandemia acabou que isso ficou meio deixado de lado, né? Então ele escolheu justamente o dia 7 de setembro por causa dessa questão da memória coletiva que tu descrevesse ali, né? Mas ele podia ter escolhido o dia 9 de janeiro, por exemplo, que foi o dia que Dom Pedro disse, vou ficar, né? Diga ao povo que fico, né? Se é para o bem geral da nação, diga ao povo que fico. O dia do fico, né? Exatamente, o dia do fico, que poderia ser o dia da independência, porque foi naquele dia que ele resolveu, então, romper laços, né? Com Portugal. Podia ter escolhido, se não me engano, dia 3 de setembro, que foi o dia que a Leopoldina, né, que por muitas vezes foi injustiçada e colocada de lado com relação a essa história, né, que era a esposa de Dom Pedro, assinou o decreto imperial, né, que acabou depois chegando até as mãos do Dom Pedro, às margens do Rio Ipiranga, e aí ele faz então aquela cena toda que ficou famosa aí, que tu acabaste de descrever. Então nós teríamos mais de um dia para falar em independência, mas então o Eurico Gaspar Dutra escolheu o 7 de setembro e estamos aí para comemorar, que nem tu falasse, quase 200 anos, né? O bicentenário da independência do Brasil ano passado. Então hoje fazem... o ano que vem, desculpa. Isso. Hoje seria então 199 anos de independência do Brasil. Do dia da independência. Dia da independência. Oficialmente falando, né? Exatamente. O Brasil era uma colônia e se tornou em 7 de setembro de 1822, então, uma monarquia, né, independente de Portugal. Esse período ali, de 1822 até o período da proclamação da República em 1889, qual foi o momento houve algum momento de transformação no Brasil após deixar de ser colônia de Portugal? Olha, Juliano, na verdade essa situação toda ali entre o período de independência e proclamação da República, ele tem muitos acontecimentos ali conturbados, né? Até a própria independência não foi assim tão simples quanto parece. Nós tivemos várias revoltas provinciais, né, durante o período de independência e nesse processo ali onde tinha regência, né, quando Dom Pedro então volta para Portugal para brigar pelo trono português, né, em 1831, e depois tem aquele período, né, que então fica o filho aqui, que seria o Dom Pedro II, que agora está em evidência por causa da novela lá na Rede Globo. E depois também com ele chegando ao poder, não foi tão simples, né? A gente tem a questão da Guerra do Paraguai também, que foi um problema grave que ele teve que enfrentar, e outras situações, né? A Guerra dos Farrapos também, né? Guerra dos Farrapos, né? Que já Guerra de Canudos. Nós temos Canudos, nós temos, voltando no tempo, a Cabanagem, nós tivemos
ali na Bahia teve a revolta do Malês, né? Tivemos uma própria revolta ali na Bahia nos dias ou nos meses que sucederam ali o grito do Ipiranga, né? Teve outras situações mais lá no norte, né? Principalmente ali no Maranhão, no Piauí, a guerra de Genipapo. Então teve bastante situação ali para ser resolvida nesse período, até que a gente virasse uma nação republicana, que acabou sendo assim acontecendo no 15 de novembro de 1889 pelas mãos, né, dos militares que acabaram vencendo a Guerra do Paraguai, né? Então eles acabaram ganhando muito poder naquilo ali. Então talvez nesse período a gente tenha uma mudança, né, de comando. Então saiu dos coronéis que estavam ligados ainda ao colonialismo, a questão agrária, né, ao escravismo, e aí vai passando de mão então para os militares depois da Guerra do Paraguai, e aí o Deodoro acaba proclamando a independência, a república, e evitando uma guerra civil, né, que estava em eminência, né? Então o Deodoro na verdade não queria fazer aquilo, né, mas ele acabou fazendo então para que o próprio Dom Pedro II não acabasse morto, né, como aconteceu na Revolução Francesa lá com a monarquia lá, com Luís XVI, com a Maria Antonieta, né? Então ele evitou que isso acontecesse e que o Brasil entrasse em guerra naquele período. Agora, houve um fato importante nessa proclamação da República do Brasil, aliás, a proclamação da independência do Brasil em 1822, que era uma situação do Napoleão Bonaparte em Portugal e que refletiu então com o grito da independência, né? Vamos pegar mais ou menos os fatos principais para chegar, né, no grito de Ipiranga, né? Tudo começou em 1808 com a vinda da família real. O Dom Pedro veio para cá, se não me engano ele tinha 10 anos de idade, né? Então ele veio com o Dom João, né? Com a mãe, a Carlota Joaquina, né? E acabou sendo criado aqui como um brasileiro. Então ele, apesar de ser português, a criação dele foi como brasileiro. Aliás, um brasileiro nato, que se a gente for falar na vida do Dom Pedro, a gente vai ver muita coisa que é bem peculiar para cidadão brasileiro, principalmente carioca, né? Mas assim, essa vinda da família real para cá trouxe para cá então o controle, né, sobre o reino. Tanto é que o Brasil deixa de ser oficialmente uma colônia e vira Reino Unido, né, a Portugal e Algarves. E com isso é óbvio que as elites portuguesas não aceitaram, mesmo que isso tenha sido para evitar que Napoleão tomasse, né, o reino para si, já que ele já tinha invadido a Espanha, e para chegar em Portugal faltava pouco, né? E até o Dom João VI, que muita gente tira para dizer que é louco, né? Não digo que é louco, mas que era um monarca fraco, né? Sim. Pra época, ele deu nó no Napoleão, né? Então ele mandou mensageiro, disse que ele ia entrar num acordo tal para entregar o comando de Portugal, e acaba fugindo pro Brasil e trazendo para cá a corte, né? E tudo que tinha de valor lá. Isso seria o primeiro ponto. Mas depois, com a vinda dele para cá, em consequência veio, com o fim das guerras napoleônicas, né, o controle ao inverso. Então o Brasil passa a ser a metrópole e Portugal vira colônia. Interessante, né? E aí, claro, as elites portuguesas vão querer cobrar isso depois do Dom João, e acaba que ele vai ter que voltar para lá, e aí foi uma coisa meio que inevitável o Dom Pedro ficar aqui e proclamar, né, a independência com 23 anos de idade, né? Então ele era novo, ele não tinha experiência nenhuma. Aliás, ele nunca viveu entre a corte como alguém que estivesse sendo preparado para ser rei ou imperador do Brasil ou de Portugal, né? Aliás, para a gente chegar no grito de Ipiranga, a gente precisa conhecer um pouquinho o Dom Pedro, né? E também a sua esposa, a Leopoldina, que seria talvez a peça-chave nesse quebra-cabeça que levou ele a ter coragem de enfrentar as cortes portuguesas, o exército português, né? E ela também era jovem, né? Ela era até 2 anos mais velha que o Dom Pedro, né? 25, né? Então. Ela tava com 25 anos, né? E a gente tem um outro personagem chave nesse processo, que é o José Bonifácio, né? Que se hoje em dia fosse o presidente do Brasil, né, talvez nós teríamos, aliás, se em algum momento da história ele tivesse sido presidente do Brasil, talvez o nosso país seria bem diferente do que é hoje, né? Com essa questão toda ali, política sempre em evidência, essa questão de
divisão, né? E não de união, né? Porque a ideia da independência era unir o país e não dividir ele, né? Mas vamos lá, o Pedro I é a pessoa, digamos assim, errada para começar esse processo, né? E a história fez com que ele casasse com a pessoa certa, né? Para que a gente também não entrasse numa furada, o país. E o Dom Pedro, ele teve uma digamos assim, juventude intensa, né? Então, apesar de ter morrido com 35 anos, acho que faltava 2 semanas para ele fazer 36, ele teve uma vida muito intensa, né? Até o pessoal diz que ele fez coisas que provavelmente nenhum outro monarca na história mundial fez, né? Então ele tinha negócios obscuros, né? Então não tava nem aí para esse papo de corrupção. O cara alugava espaço do Estado para tirar um dinheirinho lá com os viajantes. Ele pegava pangaré nas ruas do Rio de Janeiro, transformava em cavalo por sangue, né? Botava o selo real. Vendia até capim da fazenda de Santa Cruz lá para fazer um dinheirinho, né? E o cara era um capitalista ao extremo, né? E não tava nem aí o que tava rolando no país, né? Naquela época o negócio dele era viver a vida. Ele chegou ao ponto de controlar toda a cachaça que era vendida no Rio de Janeiro. Então todos os alambiques serviam a Dom Pedro I. Isso antes dele ser imperador, né? E além disso, ele tinha um amigo que ficou famoso ali com a novela, que teve uma outra novela anterior, né? Que era Novo Mundo, acho que era o nome, não sei, que passava na Globo. E aí ficou muita gente íntima dele, que tinha o tal do Chalaça, né? Hoje tu fala na escola do Chalaça, tu não sabe quem é, porque era o amigo, né? O alcoviteiro do Dom Pedro, né? Quem levava ele pra perdição, né? O Chalaça era dono de todos os prostíbulos do Rio de Janeiro e muito provavelmente por conivência do próprio Dom Pedro, né? Além disso, a fama de mulherengo do Dom Pedro transcende, né? A qualquer época, né? Então, até foi exumado, o corpo dele tá mumificado, né? Aqui no Brasil. E foi exumado o corpo para pegar fio de cabelo para fazer teste de DNA. Isso, acho que foi em 2011, se não me engano. Porque tinha tantos pedidos rolando por de aí. Filhos por aí. Que em algum momento eu fui parente da monarquia. O cara tem mais de 120 filhos, né? É lendário isso, mas se for pegar todos os processos e tudo aquilo que aconteceu entre filhos assumidos e filhos não assumidos, o cara passa de 120. Né? Então isso é uma coisa quase que inimaginável, a não ser os sultões e os faraós lá da antiguidade, né? Então o Dom Pedro, o cara que viveu só até os 35, conseguiu essa façanha, né? Eu chamo de síndrome de Douglas, né? Porque ele não podia ver uma mulher que o homem ficava fora de si, né? E hoje em dia o pessoal fala que geralmente é o tarado, né? Na época era síndrome de quê? Síndrome de Douglas, né? De Douglas. O Dom Pedro, ele conseguiu assim, a última mulher que ele engravidou foi a freira que estava cuidando dele moribundo, né? Ele morreu... O cara tinha um bom papo então, né? Ele morreu sendo cuidado por uma freira, ele conseguiu engravidar a freira. Ele tinha um poder de convencimento ao extremo, né? Até para engravidar a freira. Bom, isso já é de domínio público, né? Ele tinha uma amante oficial, a Domitila, né? Até ficou famosa também com essa novela aí. E ele conseguiu ter relações com a irmã da Domitila, que já era a amante oficial dele, que já morava lá no Rio de Janeiro, né? Quem um dia for visitar o Jardim Botânico vai conhecer lá a casa que ela vivia, que era perto do palácio, aquele que pegou fogo há pouco tempo, né? Na Quinta da Boa Vista, lá onde ficou o Jardim Botânico, que na verdade aquilo ali foi tudo engenharia arquitetada pelo pai dele, Dom João VI, né? Quando veio pro Brasil. Ele botava a amante pra dormir a alguns passos tinha amante oficial e as não oficiais, então. E as não oficiais, né? E assim, claro, essa relação dele com a Domitila é o que talvez tenha levado a Leopoldina a morrer de desgosto. Foi assim que ela descreveu na última carta que ela redigiu, né? Naquela época eles tinham... Por isso que a gente sabe tanto deles, porque eles têm essa mania de estar sempre escrevendo sobre tudo que acontecia, e a Leopoldina mandava as cartas para a corte austríaca, né? Uhum. Depois nós vamos falar um pouquinho dela, e aí a gente sabe de detalhes e coisas dessa vida da corte ali, né?
o Dom Pedro, na situação da independência, inclusive, ele tinha conhecido a Domitila fazia, se não me engano, 9 dias, né, antes do 7 de setembro. Ele teve e tinha recém ido a São Paulo para resolver um problema de uma, digamos assim, de uma revolta, né, que estava acontecendo lá. Ele saiu do Rio de Janeiro. Naquela época eles pegavam e iam a cavalo, era uma viagem que demorava, né? E aí depois ele desce até Santos para convencer a família do Bonifácio de que estava na hora da independência. E foi nesse meio tempo ali que foi redigida e assinada pela Leopoldina, então, a independência. Tanto é que quando ele está voltando pro Rio, é que então o mensageiro oficial leva para ele, né, o documento para ele então assinar a independência e fazer aquela cena toda lá do Independência ao modo que aquilo é verdade, né? Na verdade tem no mínimo 10 cronistas, né, que acompanhavam ele naquela comitiva e que escreveram isso a punho em documentos, inclusive um padre, o padre Belchior, né, que ficou famoso justamente porque acompanhava Dom Pedro e era conivente com esse monte de coisa que ele fazia, né? E era meio que o cara que protegia ele, assim. Era o primeiro-ministro, era o chefe de gabinete. Tanto é que o Bonifácio era o conselheiro dele e ele meio que tinha um receio com o Bonifácio, porque o Bonifácio era muito certinho nesses assuntos ali de governo. Sim. Apesar de também ser mulherengue, também gostava de uma festa, né? Mas ele, na hora do trabalho, ele era sério. Então, inclusive, se as pessoas for estudar a biografia de José Bonifácio, é uma coisa extraordinária, né? É um homem que estava à frente do tempo dele. Inclusive lutou contra Napoleão no meio daquela confusão toda, enquanto Dom Pedro estava aqui, criança, brincando, fazendo estripulia no Rio de Janeiro. Então, voltando lá para a situação da questão do grito, os cronistas botam lá que Dom Pedro montou em sua mula, porque ele não estava a cavalo, né? Isso na verdade até é fácil de entender, porque o trajeto que eles faziam do Rio até São Paulo, ainda tem que descer a serra para chegar em Santos, de cavalo não ia dar certo, né? Tinha que ser mula mesmo, porque é um animal usado século XIX, XVIII, XVII para tração, sim, carregar peso, etc, né? Então ele subiu na sua mula, arrancou esses insígnias do exército português, e isso a guarda que estava com ele fez a mesma coisa. Então ele não falou só independência ou morte, isso aí faz parte de um contexto maior do que ele disse lá no dia, né? E aí então ele proclama, dá o grito, né, que já estava proclamado no documento que já tinham redigido no dia 3, né, os dois. E o grito foi isso mesmo, independência ou morte? É o desfecho, né, da fala dele, né? Sim. E assim, ó, ele estava muito desconfortável, né? Se as pessoas ler por aí e conversar sobre o assunto com vários historiadores, vão dizer, né? O homem estava ruim, dor de barriga. Hoje vão dizer que ele comeu uma feijoada lá na família do Bonifácio. Tem essa história, né? Outros vão dizer que ele estava nervoso, apreensivo, né? E aí achava que aquilo ia acontecer a qualquer momento, e aquilo estava incomodando ele, porque era um homem que queria... Ele não gostava de conflito, ele não gostava de problema, né? E aí, sim, aparece aquilo tudo de uma vez só, tem que resolver. E talvez essa dita disenteria, diarreia que ele teve ali no trajeto já era uma coisa que estava ligada ao psicológico dele, né? E assim, né? É engraçado que os cronistas botam lá que parou 8 vezes a margem do Rio Ipiranga, né? Para fazer as suas necessidades, né? Aquilo que o corpo pedia para ele, né? Naquele momento. Já criou um problema ambiental ali, né? O pessoal diz que fora o peixe, o homem é o único animal que defeca na água, né? Porque um cavalo, um outro animal não vai fazer isso no lugar que vai beber água depois, né? E o Dom Pedro não estava muito preocupado com isso daí, né? Então por isso que eles estavam na margem de Ipiranga. Sim. Então eles andavam perto do rio e tal, e ele estava com essa situação. Se ele não estivesse a negócios a São Paulo para resolver problemas ali, o grito de independência poderia ter sido gritado lá no Rio de Janeiro, né? Poderia. Mas aqui naquele momento ele tinha feito essa passagem porque ele precisava do apoio da família do Bonifácio, porque ali o litoral santista sempre foi muito, digamos assim, tinha um poderio econômico muito forte por causa da questão desde, né, o início da colonização com a capitania de São Vicente, né? Uhum.
E ele precisava convencer a família do Bonifácio que aquilo era um projeto, que ele tinha um projeto de Brasil que depois ele não implantou, porque na verdade ele, não tinha. Aquilo foi um jeito de convencer o Bonifácio a ajudar ele, né? Ele estava em campanha, né? Em campanha se promete mundos e fundos. Se vai cumprir depois é uma outra questão, Exatamente. Né? E ele precisava do apoio de São Paulo naquela época, porque aquilo ali foi uma independência. As pessoas imaginam, o Brasil se tornou independente. Não foi o Brasil que tornou independente. Foi o Centro-Sul, que era onde estava, digamos assim, a economia e, digamos assim, as riquezas estavam circulando ali, sim, né? Justamente porque quando Dom João vem para o Brasil, ele não escolhe Salvador. Ele escolhe o Rio de Janeiro, né? Até tem aquela história que a mulher dele não queria, a Carlota não queria ficar em São Paulo por causa do calor e pelo número de pessoas escravizadas, né? Porque ela era extremamente racista, né? Então ela não queria estar no meio daquilo. Mas no Rio de Janeiro não era muito diferente, né? A diferença talvez que era menos calor, né? Mas calor tinha. Tinha né? praia, né? E naquela época a praia não era para lazer, né? Sim. Era justamente para colocar aquilo que eles defecavam. Então era meio que um esgoto ao céu aberto, as principais praias, né? Existiam pessoas escravizadas que elas eram utilizadas para carregar, né? Aquilo que ficava ali nas latrinas, né? Das casas até o mar. Não tinha rede de esgoto, não tinha nada disso. Então não era interessante que aquilo ficasse ali, né? Uhum. Então eles tinham que fazer essa situação toda, né? Inclusive eu já li em alguns lugares que o próprio elevador Lacerda, lá em Salvador, no início de tudo, quando botava uma primeira roldana lá, era para descer aquilo que o homem bota para fora, né? Quando vai ao banheiro, né? Então aquilo tinha a primeira roldana foi para isso. Então tem bastante coisa assim interessante. A gente acaba sempre focando no imaginário do que a gente tem de informação hoje, né? Mas se a gente começar a ler, procurar, ver de onde é que saiu essas histórias, a gente vai ver que as coisas não são também do jeito que foi pintado para nós, inclusive na escola, né? Uhum. Mas qual a importância daquele grito de independência há 199 anos atrás? Bom, ali não tinha mais volta, né? Uhum. Então quando ele volta até o Rio de Janeiro, ele agora tinha outras preocupações, ele já estava independente. Então ele precisava primeiro fazer o que o Bonifácio, atender aos pedidos do Bonifácio, né? Que era colocar uma constituinte e promulgar uma constituição, né? Que não acaba acontecendo. Tanto é que ele tem a Noite da Agonia, né? Que é quando Dom Pedro chuta o balde e tira o poder do Bonifácio no parlamento e diz: não, vamos ter constituição, mas ela vai ser redigida e dentro daquilo que eu acredito como nação. E aí então a primeira Constituição brasileira, que é de 1824, né? Ela é outorgada, então ela foi imposta por Dom Pedro, apesar de que ele ter dado algumas concessões com o Bonifácio para não arrumar uma confusão maior, né? Uhum. Que depois ele vai ter outras confusões com o Bonifácio, inclusive vai exilar ele, vai mandar ele lá para Europa, e depois ele acaba buscando o Bonifácio para cuidar do filho, né? O Dom Pedro II não foi criado por Dom Pedro I, foi criado por José Bonifácio por um período. Depois eles acabam prendendo ele e tiram ele também de cena, né? Mas assim, aquele fatídico dia do grito de Ipiranga, claro que foi meio que dizer, daqui para frente não tem mais volta, né? E aí ele vai enfrentar várias rebeliões no Nordeste e no Norte, e pouca gente fala disso, né? Muita gente morreu na Bahia para que a independência e a união do país fosse consolidada, né? Então por isso que hoje é triste quando a gente escuta as pessoas falar falar em desunião, né? Em polarizar o país, né? No dia da independência, né? Então naquele tempo eles queriam unificar o país e não dividir o país, né? Então a bandeira do Dom Pedro foi justamente unificar o país, não deixar dividir. É claro que se nós fôssemos um conjunto de repúblicas, eu acredito que nós seríamos países mais, né, vários países mais desenvolvidos, inclusive o Nordeste e o Norte, mas não, nós somos um país desse tamanho continental porque o Dom Pedro quis assim. Sim. Então ele teve que montar uma marinha, ele teve que contratar mercenário para lutar por ele, né, coisa que ele não estava acostumado a ir para uma guerra. Ele pega um herói de guerra das guerras napoleônicas, né, que é o Thomas Cochrane, né, que depois acaba saqueando São Luís, né, saqueando Salvador, porque naquela época quem ganhava a guerra podia espoliar o inimigo, né? Então o Dom Pedro teve que pagar um cara para espoliar o próprio país,
para ele poder manter a unidade. Então, esse cara ganhou guerra para ele lá no norte e no nordeste, para que a gente pudesse ter um país unido, não dividido, né? E hoje dividido, né? E hoje dividido, infelizmente. Uhum. O Malco, o tempo tá voando. Nós temos aí mais 3-4 minutos. Gostaria que você, na sua finalização, informasse mais algo que a gente aqui ainda não abordou na entrevista. Porque, olha, é um papo que dá para ficar 4-5 horas aí de boa, né? Pra gente encerrar, só vamos dar um pouco de crédito para Leopoldina, né? Sim. Até para as pessoas conhecerem um pouco sobre ela. A gente tem muito essa situação hoje de igualar, né? A igualdade de gênero vai bem ao encontro disso, né? Que a mulher tem importância quanto homem, e a história acaba tirando ela, né? Do protagonismo. E eu gosto sempre de colocar protagonismo também para a figura feminina, porque, né, no caso de Dom Pedro, talvez ele não merecia ter a mulher que ele tinha, né? Mas ela foi muito importante nesse processo todo, e apesar de não ser brasileira, não ser portuguesa, ser austríaca, e graças a Deus ela era austríaca, né? Porque a corte austríaca, ela era uma corte onde as pessoas as crianças eram educadas e preparadas para serem grandes chefes de Estado, né? E a gente, quando fala em corte austríaca, a gente tem a imagem da Maria Antonieta sendo guilhotinada lá, né? Inclusive a Maria Antonieta é tia-avó da Leopoldina, mas na verdade aquilo é uma fake news, né? Porque ela não disse pro povo comer brioche. Então, assim, desde aquele tempo tinha fake news, né? Imagina. Isso acabou, acabando assim com a moral de uma corte que sempre foi exemplar na Europa, né? Que é a corte austríaca. E o Francisco I, pai da Leopoldina, inclusive deixou ela escolher com quem ela queria casar, coisa rara naquela época. Geralmente os casamentos entre cortes eram coisas arranjados, impostas, né? Foi o que aconteceu com a Maria Antonieta, por exemplo. Mas a Leopoldina escolheu casar com Dom Pedro. Ela escolheu ser rainha ou imperatriz do Brasil, imperatriz, né? Na época, Portugal, né? E aí ela veio pro Brasil e, digamos assim, meio que salvou esse processo todo para ele chegar aonde precisava chegar, né? E infelizmente Dom Pedro não valorizou a mulher que tinha, né? Foi uma escolha errada dela, então? Bom, talvez para nós, né, brasileiros, a gente tem que agradecer que ela tomou essa decisão, porque senão Dom Pedro II não teria nascido, que é um dos homens mais sábios que já governou esse país. É verdade, né? Apesar de ele ser da corte, ser da monarquia, mas ele sempre lutou contra a escravidão, ele sempre lutou pelos direitos indígenas, mas a gente sabe que em política não é assim, né? Nem sempre quem está no poder tem a última palavra, e as pessoas têm que entender isso. Ou seja, o Dom Pedro II herdou o nome do seu pai, Dom Pedro I, mas toda a parte intelectual da mãe, então. Provavelmente, né? Não que Dom Pedro I seja um ignorante, né? Ele não sabia escrever direito, isso é provado historicamente. Mas ele fez, por exemplo, o nosso hino, que é o hino da independência, né? Ele deixou um legado ali como, digamos assim, intelectual, né? Dentro desse contorno. Mas com certeza Dom Pedro II tem muito da mãe, né? Então a Leopoldina, que participou disso tudo, deu além do Dom Pedro II mais 6 filhos à monarquia brasileira. Alguns não sobreviveram, alguns morreram. Teve um caso do menino que morreu na gestação, outro com 11 meses, né? Mas ele filhos de Dom Pedro I e Leopoldina, nós temos o Dom Pedro II e a Maria da Glória, que acabou virando rainha de Portugal depois da morte do Dom Pedro, né? Isso lá aos seus 35 anos. Ô Malco, olha, é papo aí para um dia todo, mas a gente tem o nosso tempo limitado. A gente quer agradecer a sua participação aqui conosco. Obrigado pela participação e trazer essas informações relevantes ao nosso público, à nossa audiência. Agradeço mais uma vez a oportunidade, né, Juliano? Vocês sempre que pode, vocês estão me convidando para vir para cá, e a gente tem sempre um assunto interessante para trazer, só para sair do cotidiano, né? Sim. Das informações do dia a dia aqui da cidade e da região, né? Mas para nós encerrar, a bandeira brasileira, pouca gente sabe disso, né? Porque na verdade com a proclamação da República acabam ensinando para nós algumas situações que era do interesse, né, daquele movimento político lá do final do século XIX. Mas o verde da nossa bandeira é a cor,
da corte portuguesa, né? Pouca gente sabe. E o amarelo é a cor da corte austríaca. Então não é do além que essas cores foram parar na nossa bandeira, né? Que a nossa bandeira é uma bandeira que representa todos os brasileiros, né? É claro que quando foi criada não tinha ali aquela esfera azul que aquilo simboliza, aquilo é um símbolo republicano, né? As palavras ordem e progresso tem a ver também com o positivismo, também que era um movimento político do século XIX, mas o princípio da bandeira, o princípio da bandeira é uma bandeira ligada diretamente à família real, e essas cores devem ser respeitadas e não utilizadas como escudo, né? Para esconder algumas coisas por trás dela, né? Então, hoje é um dia festivo, que as pessoas aproveitem esse dia para refletir, porque quando Eurico Gaspar Dutra criou a data, a ideia era não só festejar a independência, mas como qualquer outra data festiva, para a gente refletir sobre o que é ser independente, e que isso tem a ver com democracia, e nunca isso pode ser desculpa para um outro viés extremo de sistema de governo que não seria bom para nenhum brasileiro, né? Então, brava gente brasileira, né? Vamos refletir sobre isso e vamos pensar em fazer uma nação que seja boa para todo mundo. Ok, obrigado pela participação. A gente conversou aqui então com o mestre em História, o professor Malcolm